Lucas Apolinário. Siga a Bíblica Vida no Instagram, @Bíblica Vida Oficial. Muito mais vida, muito mais bíblica. Nos próximos 120 minutos, a vida debate, a vida ouve, a vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Agora nos 96.5, Debate da Vida. Oi, gente, bom dia! Você que está aí em 96.5 app Eu Tô na Vida e também no nosso site vidafm.com.br. Se prepara, vem pra cá, pras redes sociais para assistir ao debate que já está começando. Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube Eu Tô na Vida. Ah, você ainda não tem a sua inscrição lá no nosso canal no YouTube? Então faça a sua inscrição, clica no sininho para você receber notificação toda vez que estivermos ao vivo, tá? E lá na nossa transmissão, dê aquele joinha, também compartilhe com todos os seus amigos aí no WhatsApp para que possam assistir ao debate também. E claro, dar a sua opinião através do chat ou o WhatsApp da Vida, 12997472010. Áudio e vídeo, 30 segundos, tá bom? Pastor Fabrício Costa, bom dia. Muito bom dia, Simone. Nesta manhã, tanto quanto geladinha aqui em Sampa, né? Isso, aqui em Sampa, 12, ainda que você que tá me vendo aí, tá me vendo que eu tô com os bracinhos de fora, mas eu trouxe meu colete à prova de bala, à prova de gelo, à prova de mal olhado. Aqui é o ar-condicionado, mas tá mais quente. Mas a temperatura aqui, ela fica, então, quando tá frio lá fora, fica a mesma coisa. Mas tá graças a Deus. 18 graus aqui. 18 aqui dentro? Isso, lá fora que maravilha. Tá 13. Dá até pra colocar um óculos escuro, então. Né? Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Aliás, eu queria agradecer muito a nossa audiência, né, pelo o carinho, né, que eu tenho recebido, pelo respeito e pela a participação que vocês continuam dando aí. A gente sabe que este programa aqui é a cara do pastor Cláudio Apolinário, o programa é dele e é uma honra muito grande para mim, como também uma responsabilidade muito grande para que eu possa estar aqui. Mas, como estou dizendo aqui, eu estou muito contente pela a recepção de todos, pelo carinho, né? E a nossa produção aqui, que não deixa a peteca cair, vai me sustentando aqui de todas as maneiras, né? Então, a gente vai prosseguindo. E hoje, como sempre, um assunto muito interessante. Esse assunto aqui é daqueles assim que pode dar um alívio para uns e aumentar o fardo para outros. Porque quando a gente fala em autoridade, na sequência nós temos, obviamente, que esperar outra palavrinha, que é obediência, submissão. E a gente sabe que nem todo mundo tem certa facilidade, né, em se submeter às autoridades e explicam o porquê. E o tema de hoje é o seguinte: uma pessoa deve obedecer a uma autoridade espiritual? Será que deve? Precisa? É bíblico? E essa autoridade, uma vez que será respeitada, ela precisa ser correta? E se for incorreta, como é que fica essas questões? Autoridade é o direito ou poder de mandar, de ordenar, de decidir, de fazer, obedecer. Autoridade competente, alguém, né, que legalmente investido de poder e a quem cabe e compete o dever, o direito de executar e determinar as ações. Quando a gente vai em Romanos capítulo 13, por exemplo, o versículo 1 vai dizer assim: não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem por ele são instituídas. Essa parece ser uma crítica, pois se um governo é bom, ninguém questiona que ele seja bênção para todos. Mas, e quando o governo é ruim? O que acontece quando o governo não é respeitado? E quando o governo também persegue e mata em nome de ideias totalitárias, como é que a gente faz? Quando o chefe é opressor, quando é injusto, ou quando o pai é omisso, como é que se faz? Quando o presbítero, por exemplo, não está comprometido com a obra, com a carga, como é que a gente faz? Como entender que a autoridade vem de Deus em casos assim? Pois é, então você pode participar com a gente, como você sabe, aí pelas redes. Vote na nossa enquete, que todos os dias aguarda aí o seu clique lá no YouTube. E não esqueça também de clicar no sininho. Você pode também enviar os seus áudios, os seus vídeos, o áudio sempre com 30 segundos.
Ok? Nunca até se 30 esqueça segundos. disso. Isso, até, né? Se passar um pouquinho... Se passar 1 milésimo, ok. Não, se passar uns 10 segundos, tudo bem. Mas tem gente que manda de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2. Aí não dá tempo. Dificulta outras pessoas a terem tempo para participar também, porque falta tempo, né? Exatamente. O tempo aqui no debate passa voando, né? Com certeza. Então, quanto menos tempo tiver cada áudio, cada um vai poder dar a sua opinião e mais pessoas participam. Exatamente. Então, você já está avisado, como sempre, você é uma benção, você entende tudo, você tem participado aqui, você sabe como é que funciona. E, já que eu falei já do nosso pastor Cláudio Apolinório, vou repetir. Por que que ele não está aqui? Como a gente tem avisado, em respeito à lei autoral, eleitoral, não autoral, a lei eleitoral, como ele é candidato a deputado estadual, ele está fora do ar. Enquanto isso, eu estou por aqui e que Deus te abençoe e nós continuemos aqui orando pelo nosso pastor Cláudio Apolinário. Vamos aqui então à nossa mesa. Quem é que estará conosco aqui nesta manhã? Do meu lado esquerdo, está aqui bem encapotado, né? Aí não deve passar nada aí, pastor. Não. Frio tá passando fora. longe aí, né? Tá frio. Pastor Joaquim de Andrade, muito bom dia. Bom dia, Fabrício, bom dia, Simone, bom dia a todos aqui da equipe, bom dia a você aí, ouvinte da vida. É um prazer estar novamente aqui com vocês e para debatermos esse assunto tão interessante. Amém. Olha, eu tive na igreja do pastor Joaquim de Andrade, que igreja abençoada, hein? Povo abençoado. E ele ainda teve coragem de fazer aniversário outra vez esse ano. Meu Deus do céu. Mas foi uma honra estar lá. O pastor Joaquim de Andrade é pastor na igreja Renovo, em Diadema. Batista Ágape. E pastor também da igreja Batista Ágape em São Miguel Paulista, que foi onde eu tive a honra de estar. É também pastor na igreja All Nation, igreja que trabalha com refugiados na cidade de São Paulo. Conheci uns ali também, uma benção, abençoados eles. E bacharel em teologia, como você sabe. E estará também conosco aqui o pastor Robson, que ele não chegou, mas está a caminho. Pastor Robson também é pastor auxiliar na igreja O Brasil para Cristo em São Miguel Paulista, professor do SBL, tem graduação em teologia, licenciatura em letras, pós em docência em teologia, gestão escolar e exegese bíblica. E em breve, daqui a pouco ele está com a gente aqui e ele então vai se apresentar. Então eu queria já ouvir aqui do nosso pastor Joaquim de Andrade. Meu pastor, o senhor tem aí os 2 minutos para dizer para nós o que o senhor entende do tema de hoje. Uma pessoa deve obedecer a uma autoridade espiritual? Muito bem, nós vamos então fazer uma breve introdução sobre esse tema, porque essa questão da autoridade espiritual, ela não pode ser confundida com manipulação do indivíduo, porque eu vejo alguns problemas aí dentro desse tema. Qual é a questão? É a questão, por exemplo, da cobertura espiritual. Então, quando nós falamos em autoridade espiritual, muita gente entende que isso significa cobertura espiritual. O que é essa cobertura espiritual? É esse sistema de controle, eu diria, dentro do neopentecostalismo, que, por sua vez, objetiva, né, controlar os fiéis, controlar por parte dos pastores, por parte desses, muitas vezes, enganadores, de uma forma, eu diria, que dissemina a crença de que Deus só vai te abençoar se você estiver debaixo dessa autoridade espiritual. Ou seja, quem está no reino de Deus tem que estar debaixo dessa autoridade espiritual. E essa autoridade, muitas vezes eles usam outros termos, né? Cobrir, né? Que significa proteger alguém, né? Eu diria que isso é uma forma de manipular, é uma forma de dominar a massa. E não há nada melhor do que, eu diria, dominar, senão convencer essa massa, convencer esses fiéis, né? Convencê-los de que essa pessoa precisa, essa pessoa depende de mim. Se essa pessoa não estiver debaixo da minha autoridade, ela está perdida. Então, uma vez que essas pessoas não conhecem a palavra de Deus, infelizmente esta é a grande verdade, então elas acreditam que tudo aquilo que eu falo é Deus falando para elas. E usam textos bíblicos até para defender essa suposta autoridade espiritual. Então eu tenho muitos problemas com relação a este termo de autoridade espiritual e cobertura espiritual,
né? Então, essa cobertura espiritual que muitos líderes usam hoje, nada mais é do que um meio de controlar o indivíduo. Nada mais é do que um meio de alguns até se enriquecerem, por exemplo. Tem pessoas que estão dizendo que você é o pastor numa igreja, aí eles perguntam: quem é a tua autoridade espiritual? Quem é a tua cobertura espiritual? Não, eu não tenho nenhuma. Não, você precisa ter, senão o diabo vai atacar. E aí você acaba crendo naquele indivíduo, porque ele é o super poderoso, o grande pastor, o ungido, o apóstolo. E aí você passa agora a estar debaixo dessa cobertura, dessa autoridade espiritual. Aí os dízimos dos dízimos da tua igreja não vai mais para a convenção, vai agora para a autoridade espiritual. Então eu tenho visto, de fato, muitos abusos nessa questão da autoridade espiritual. Vamos deixar bem claro que a maior autoridade espiritual que você precisa não é de um homem, é da palavra de Deus. Então, a direção que você deve ter na sua vida tem que ser a Bíblia Sagrada. O Espírito Santo de Deus é quem guia os cristãos. Vai ser interessante o debate. Amém. Muito bem, então ouvimos aí as considerações iniciais do pastor Joaquim de Andrade. Ele discorda no que diz respeito aqui à autoridade, aqueles que usurpam disso para muitas vezes ter o êxito próprio e também, como ele falou aqui, você dominar, né? Você ficar manipulando as pessoas. Muito bem. Vamos às opiniões, então. A primeira é do pastor Nicolas Borges e a segunda do pastor Paulo Henrique. Em Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo fala que toda autoridade é instituída por Deus. Ele diz que as pessoas que são colocadas nessas posições são ministros de Deus, são servos de Deus, são diáconos de Deus, para cumprir a vontade do Senhor na esfera pública, para cumprir os planos do Senhor na esfera pública. Essas pessoas certamente têm uma grande responsabilidade e prestarão contas diante de Deus um dia. Mas tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro diz que nós devemos nos sujeitar às autoridades. O que acontece é que nós olhamos para a história e vemos que muitas vezes surgem reis, governantes ruins, pessoas más. E nós então nos questionamos se realmente Deus é quem colocou essas pessoas nessa posição. E a resposta bíblica é que sim, foi Deus, o Deus soberano que colocou essas pessoas nessa posição. Isso não torna Deus injusto, isso não torna Deus mau, isso não torna Deus um tirano. Nós olhamos para a história do Antigo Testamento e nós vemos os assírios sendo levantados por Deus, uma nação má, uma nação poderosa, mas uma nação má. E nós vemos Deus usando essa nação para punir Israel. E depois nós vemos Deus trazendo juízo sobre a maldade assíria. De modo mais recente, quando nós olhamos para as barbaridades do Holocausto, talvez nós nos questionemos, será que Deus colocou Hitler naquela posição na Alemanha nazista? O texto bíblico diz que toda autoridade é instituída por Deus. Isso não torna Deus alguém mau, isso não torna Deus injusto. Isso coloca uma responsabilidade adicional sobre essas pessoas que exercem essas posições e mostra para nós que Deus realmente é soberano sobre todas as nações, sobre toda a história, mexendo ali as peças do tabuleiro do modo que lhe apraz, sempre de modo sábio, de modo justo, de modo bom, mesmo que nós não compreendamos perfeitamente as suas ações. 96.5 Debate da Vida. Com base em Efésios capítulo 4, versículo 11, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres. Baseado em Atos capítulo 6, os próprios apóstolos. Então, todas essas autoridades, os próprios profetas, os próprios reis que Deus constituiu. Mas não toda autoridade, porque a autoridade que Deus não tenha constituído e que suba num lugar de destaque para não falar em nome de Deus, para não honrar o nome de Deus, para não honrar a palavra de Deus. É impossível a gente falar que uma autoridade de qualquer religião que não seja para fazer a vontade de Deus, que não tenha a Bíblia como regra de fé e de prática, está ali e esta tenha sido escolhida e designada por Deus. E Deus não constitui qualquer autoridade, sim a que ele delega, a que ele designa para fazer a sua vontade. Ok, nós ouvimos aqui então os áudios com as opiniões do pastor Nicolas Borges, dizendo que nós temos que se sujeitar nós temos que nos sujeitar a toda a autoridade, e ainda que ela seja injusta, né, e perversa. E o pastor Paulo Henrique, ele já entende que a autoridade que suba
para destaque sem que seja vontade de Deus, ele não considera autoridade. Então essa aí não deve ser respeitada. Muito bem, já está conosco aqui nos estúdios o nosso pastor Robson de Magalhães. Muito bom dia, meu pastor, seja muito bem-vindo, está tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, pastor Fabrício. Pastor, me fugiu o nome. Joaquim de Andrade. Joaquim de Andrade. A irmã Simone, a irmã Priscila, os nossos ouvintes, perdão pelo atraso. Imagine, meu pastor, Rapaz, que é isso? Céu, eu fico numa aflição. Você sabe como é que é. Até nesse frio eu fico suado. Mas é um prazer estar aqui e que, por meio desse debate, mais uma vez, Deus seja glorificado. Amém. E o que o senhor pensa do tema? Uma pessoa deve obedecer a uma autoridade espiritual? Bom, eu entendo que sim, mas sempre lembrando que é bom nós conceituarmos autoridade espiritual, entender este verbo dever. Então, quando nós começamos a conceituar, a trazer de fato o que significa cada termo, fica mais claro os motivos pelos quais nós devemos sim respeitar e obedecer às autoridades espirituais constituídas por Deus, pastor Fabrício. Certo, ok. Bom, então aí o professor já... professor, né? Professor e pastor também. Já deu aí as suas considerações. Agora vamos às considerações mais aprofundadas, meus irmãos, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo aqui. Eu volto com o pastor Joaquim de Andrade. Pastor Joaquim, o senhor focou mais na questão manipuladora de certas autoridades, entre aspas. E o senhor entende que esse tipo de autoridade não deve ser obedecida, nem reconhecida como autoridade? Bom, a questão da autoridade, do modo geral, né, como foi colocado aqui, nós devemos obedecer, por exemplo, às autoridades más que governam as nações. As injustas? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, por exemplo, foi citado, né, por um dos participantes aí, nos vídeos, que Romanos 13 diz que temos que obedecer a toda a autoridade. Hitler era autoridade, como o comunismo era autoridade na Rússia, e o irmão André, por exemplo, da missão Portas Abertas, precisava pregar o evangelho na Rússia. E o que ele fez? Desobedeceu às autoridades para entrar com Bíblia. Então ele contrabandeava a Bíblia, né, para entrar o evangelho na Rússia. Ele estava obedecendo à autoridade que era constituída que proibia, lá por Deus? Né? Não, ele não estava obedecendo. Por quê? Antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, pegar um texto como o texto de Romanos e dizer: olha, você tem que obedecer fulano, você tem que obedecer ciclano. Isso aí é muito relativo. Então, nós temos que entender que o próprio universo, ele é sustentado pela palavra da autoridade de Deus, conforme está lá em Hebreus 1:3. A obra de Deus era estabelecer seu reino aí como a esfera na qual é expressa a sua autoridade, que é mantida. Então, a autoridade de Deus, nós sabemos que está aí na palavra de Deus. Então, a igreja, o reino de Deus, ela tem a primazia, ela tem o encabeçamento de Cristo. E numa vida normal da igreja, o estabelecimento da autoridade de Deus é essencial, é fundamental. É uma preocupação vital. Agora, o assunto sobre a autoridade espiritual, eu diria que ele foi muito mal usado dentro de muitas igrejas aí. Aí você tem esses abusos, como eu falei aqui, dessa questão da cobertura espiritual, que alguns líderes, né, querem de qualquer jeito impor isso dentro das denominações. Então, sua denominação tem que estar debaixo da minha autoridade. Eu sou uma autoridade constituída por Deus, eu sou o apóstolo, eu sou o profeta, eu sou o missionário, eu sou isso, eu sou aquilo. Ninguém é nada. É interessante porque a Bíblia não reconhece essa supremacia. A Bíblia não reconhece esses super-homens que estão por aí. Todos, perante Deus, somos iguais. Uns têm mais responsabilidade que os outros. Agora, não tem esse negócio. Não, eu tenho que estar debaixo de alguém. Você tem que estar debaixo da palavra de Deus. Você tem que estar debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Então é isso que eu vejo nas Escrituras Sagradas. Ok. Ô, pastor Robson, e o senhor, o que o senhor pensa? Claro que aqui a gente está abrindo duas avenidas. Uma falando de autoridade no geral, até mencionamos no início aqui, os governos. E a autoridade espiritual, ela deve ser sempre obedecida?
Bom, eu concordo com o pastor Joaquim em partes, porque Romanos 13 está falando de autoridades seculares, de governos políticos. Lembrando que o conceito de Estado é um conceito novo que nós usamos nas épocas mais recentes. Em se tratando desses governos e dessas autoridades, se essas pessoas agirem com justiça, sim, nós devemos obedecer, porque senão o mundo seria uma anarquia. Entretanto, quando se trata de governos anticristãos, porque há governos que lutam claramente contra o cristianismo. Aí, evidentemente, nós devemos obedecer a Deus e não aos homens. E, por incrível que pareça, eu sei que aqui o viés político ele prevalece, mas os governos progressistas e governos comunistas, eles são contra os valores cristãos. E isso é muito claro. Infelizmente, o que me entristece é que algumas pessoas dentro da igreja não conseguem enxergar coisas tão evidentes, que são claras. Entretanto, quando se trata de autoridade espiritual, eu entendo que essas pessoas devem ser obedecidas. O que é uma autoridade espiritual? Primeiro, autoridade é uma pessoa que foi imbuída por Deus de responsabilidades eclesiásticas. Então, quando nós olhamos para a palavra, as escrituras sagradas no Novo Testamento, há uma ordenação hierárquica. Foi Deus que estabeleceu. A própria Bíblia fala. Uns foi destinados para isso, outros destinados para aquilo. Então, a Bíblia, ela traz normas, ela é normativa em partes. Então, são autoridades imbuídas por Deus. O que significa espiritual? É naquilo que ultrapassa o que é natural, o sobrenatural, a metafísica, enfim. Neste campo, dentro da eclesiologia. E quem é esta pessoa? Olha interessante o título, pastor Fabrício. Uma pessoa deve obedecer é uma pessoa que conscientemente e voluntariamente ela se insere dentro de uma comunidade cristã. Não é o líder que vai lá e agarra essa pessoa pelo pescoço e fala, agora você pertence a mim. É a pessoa que se submete a essa autoridade. Então, nós temos que entender que a pessoa voluntariamente, conscientemente, ela faz parte de um grupo. E por fim, o verbo dever, ela traz pressupostos interessantes. A pessoa pode obedecer e desobedecer. Vide ali Deuteronômio 28. Então, quando a pessoa se insere voluntariamente dentro de uma comunidade cristã, ela pode obedecer e desobedecer. O líder, a autoridade da igreja, não vai colocar uma arma na cabeça da pessoa e falar assim, você tem que me obedecer, senão você morre. As coisas não são bem assim. Porém, em suma, essa autoridade espiritual é uma autoridade bíblica. Essa pessoa tem que estar respaldada pelo que as escrituras assim determinam. Há um limite para quem tem essa autoridade e há uma consciência de obediência de quem é liderado. A igreja, nós estamos falando aqui de uma coisa chamada da economia eclesiástica. Tudo há hierarquia, inclusive quando se trata da economia da Trindade. Amém. Muito bem, então você aí agora já está de posse do que pensam aqui os nossos debatedores. E você pensa o quê? O que você pensa? Você pode votar lá na nossa enquete, que já está no ar. Daqui a pouco a gente vai pro break e já voltaremos vendo como é que tá já a primeira parcial da nossa enquete. O que é que você pensa? Aproveita e vai aí preparando o seu áudio, o seu vídeo, para que a gente possa não somente vê-lo, mas também escutá-lo aqui nesta manhã. A gente volta já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Neste domingo, venha celebrar a Ceia do Senhor. Um memorial celebrando o sacrifício e a ressurreição de Cristo. Participe. Ceia do Senhor na Bíblica Vida, às 10 horas da manhã. Rua Doutor Zuquim, 85, Santana, São Paulo. Você também pode assistir ao vivo pelo youtube.com/Bíblica Vida Oficial ou acompanhar a transmissão aqui pelos 96.5 da Rádio Vida. Bíblica Vida, sua família vivendo biblicamente. Sintoniza aí. É tudo de bom. A campanha Aqueça Uma Vida já abençoou muitas pessoas em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza. E você que ainda não participou, que tal juntar-se a nós para fazer a diferença?
Separe roupas e agasalhos em bom estado, cobertor e faça sua doação. Nós estamos arrecadando as doações na Bíblica Vida em São José dos Campos, na Rua Palmares, número 400, Parque Industrial. Todo domingo, a partir das 5 da tarde, antes do culto de celebração em família. E se você sentir que pode fazer ainda mais, participe como oferta para esta causa. A cada Pix no valor de R$15, você doa um cobertor para o morador de rua. Faça seu Pix com a chave e-mail inverno@biblicavida.com.br e faça a sua parte. Ainda dá tempo. Campanha Aqueça uma Vida, uma iniciativa da Bíblica Vida. ZYM 695, Rádio Vida FM. Vale do Paraíba, São Paulo. Toda obra feita com excelência tem algo em comum: uma equipe comprometida e de confiança. A Aba Construtora Incorporadora é especializada na construção, ampliação e reforma de igrejas. A Aba cuida de tudo, do começo ao fim, desde o projeto até a entrega com acústica, fachada e o que mais você sonhar. E na Aba o atendimento é personalizado e com bom preço de mercado. Ah, e a entrega é pontual. Peça agora um orçamento gratuito pelo WhatsApp 11 993 27 56 74. Aba Construtora Incorporadora, construindo igrejas, edificando o reino. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. E você, pastor, músico, líder e que deseja potencializar o alcance da sua mensagem nas redes sociais? A agência Chairo pode te ajudar a alcançar o maior número de pessoas. Sabe como? Com métodos comprovados de marketing digital. Fale com a agência 12 vezes premiada e que vai te fazer crescer estrategicamente no digital. Ligue agora ou mande uma mensagem no WhatsApp 11 98274 5116. 11 98274 5116. Agência Chairo, sua nova agência de marketing digital. O som que é tudo de bom. Vida! O curso avançado completo Teológica Vida é a melhor opção para estudar as escrituras de modo integral. Desde a teologia sistemática até as línguas originárias da Bíblia, como o grego e o hebraico. Aproveite e adquira hoje mesmo o curso avançado completo Teológica Vida, com 3 livros e 48 matérias. A forma de pagamento é facilitada, podendo ser em até 12 vezes no cartão ou boleto bancário. Venha e faça parte desta turma. As vagas são limitadas. Teológica Vida. Fone WhatsApp 11 93355 6677. Faculdade Teológica Vida. O seu lugar de aprender mais. Vida FM 96.5. Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Sexta-feira, final de semana chegando. Bora bater aquele papo? Papo tudo de bom. Aquela conversa especial entre amigos. Toda sexta, 11 da manhã, aqui nos 96.5. É muito mais vida, é muito mais bíblica. Muito mais vida, muito mais bíblica. E olha, gente, estamos na semana do Dia dos Pais e a vida pensou em tudo, viu? Pro almoço sair do jeito que ele merece. Promoção Meu Pai Churrasqueiro na Rádio Vida. Seu pai vai ganhar uma churrasqueira elétrica da Mondial, um jogo de inox para churrasco da Tramontina, um kit churrasco completo. Olha só, gente, com picanha, panceta, pão de alho, contrafilé, linguiça e queijo coalho na faixa. Pro teu paizão fazer aquele churras top no Dia dos Pais. Então, participe. Pra participar é fácil. É só você mandar um áudio pra gente, tá? De até 20 segundos, fazendo aquela homenagem pro seu papai no WhatsApp da Vida. 12997472010. Então, capricha na homenagem, manda pra gente. As melhores participações você ouve no Curtindo a Vida nessa semana do Dia dos Pais. E o sorteio rola na sexta, dia 12 de agosto. Participe! Se tem debate, tem vida. De volta com o nosso Debates da Vida, hora da sua participação. Você que mandou áudio, mandou vídeo. Você que não mandou ainda, manda pra gente no 12 997472010. Hora também do embate entre os nossos debatedores e também de a gente saber como é que tá a nossa enquete, pastor. Pois é. Olha, nós abrimos a enquete de hoje
com 81% a 19%. 81% entendendo que sim, uma pessoa deve obedecer a uma autoridade espiritual e 19% entendendo que não se deve obedecer a uma autoridade espiritual. Vamos aqui às nossas participações. Temos áudio. Olha! Temos um vídeo, 3 áudios. Olha, os áudios estão chegando aqui. Deixa eu ver se eles já estão aqui para mim, mas a gente já estão sim. Então, mas a gente vai começar com o vídeo que é do Wilson Fernandes do Canadá. Aí tem o áudio do pastor Rodrigo Vergel de São José dos Campos, do El Natan e do João Lúcio também, que está participando por áudio. Começando com o vídeo. Vamos lá. Bom dia, ouvintes, debatedores. Eu acredito que como é que é obedecer uma autoridade religiosa? O que seria isso, obedecer? Se fosse direcionado à palavra de Deus, o que você tem ido aprender na igreja, sobre a sua vida com Deus espiritual, sim. Fora disso, cada um devemos cuidar da nossa própria vida. Bom dia, Rádio Vida, pastor Rodrigo Vergel, aqui de São José dos Campos. Eu acredito sim que um líder, uma autoridade espiritual andando diante do que foi proposto por Deus, fazendo toda a sua vontade e nos liderando sobre aquilo que Deus propôs, nós devemos sim obedecer. Isso é um mandamento bíblico e devemos cumprir sim. A vida é tudo de bom. Deus abençoe a todos. Bom dia, eu El Natan de São José dos Campos, se tratando de autoridade aí, tanto na igreja como pastores, líderes, ou no que se tange a autoridades políticas que Deus coloca na frente da nação, se forem autoridades espirituais que estão de acordo com a palavra, devemos sim honrar e obedecer. Ao contrário disso, não devemos obedecer não, né? Pessoas que estão contrariando a palavra e aí dando escândalo, a gente tem que sair fora. Que Deus abençoe a todos, forte abraço. Bom dia, paz. E quando se refere à autoridade pastoral, né, no meio cristão, como lidar com isso? Por exemplo, algum líder que é meio que autoritário, com coisas que não tem nem base bíblica, né? É apenas uma questão pessoal dele, né? Por exemplo, proibir a pessoa de ir numa outra igreja, proibir seu obreiro de ir pregar numa outra igreja, implicar com algumas roupas da pessoa, sabe? Essas coisas relacionadas a usos e costume, mesmo que não tenha base bíblica, né? Então, ou seja, como lidar com isso, né? Ok, muito bem. Bom, como esse último áudio aqui foi uma pergunta e nós temos outra, nós vamos aqui uma pergunta de cada vez. Bom, agradecendo primeiro aqui a participação sempre aí do nosso irmão Wilson Fernandes lá do Canadá, como também do pastor Rodrigo Vergel, do El Natan, e a pergunta do João Lúcio aqui. O que acontece? Quando a gente traz um tema desse aqui, ou seja, nós devemos obedecer a uma autoridade espiritual? É claro que, com certeza, a obediência é parte do contexto cristão, onde Deus preza sempre pela obediência. O pessoal até brinca, né? Que o abecedário do crente é obedecer, não é isso? Ok. Agora, a gente vê também, como o pastor Joaquim de Andrade até mencionou, aquele contexto de Atos dos Apóstolos, quando então os discípulos, eles desobedeceram às autoridades que estavam proibindo eles de pregar o evangelho. Ok. A questão é, como é que faz aqui, como o João Lúcio perguntou, se você tem uma liderança, aqui no caso espiritual, que ela não está de acordo? Porque quando a gente olha para os evangelhos, você vê uma igreja que em alguns momentos, repito, deixou de obedecer àquela autoridade para poder obedecer a Deus, mas ela não se levanta numa resistência ou numa rebeldia contra aquela autoridade. Como é que faz isso? Quando você vai para o Novo Testamento, eu penso logo em Paulo. Quem era o líder de Paulo? Quem era a autoridade de Paulo? Paulo estava debaixo da autoridade de quem? Então eu vejo o contrário. Eu vejo que Paulo, por exemplo,
na igreja, ele era perseguido por quem? É só você pegar a carta aos Gálatas. Paulo diz assim: eu me tornei inimigo de vocês por falar a verdade entre vocês. E Paulo sofreu muitas perseguições. Mas peraí, Paulo não era autoridade sobre a igreja? Então, essa é a grande questão. O indivíduo que se Mas Paulo reconhecia Pedro, inclusive, Tiago, como autoridades. Paulo, em momento algum, disse: eu sou o líder espiritual da igreja. Aliás, alguém que tinha uma tendência para isso era Pedro. Então, mas Paulo reconhecia a autoridade. E Paulo reconheceu, mas de Paulo Pedro, não reconheceu Tiago, que Pedro era melhor do que ninguém, ao ponto de Paulo, sendo um novo convertido, repreendeu Pedro. Então, peraí. Agora, esses líderes autoritários, tem uma diferença entre um líder que é autoridade e a autoridade constituída por Deus. Esse líder que é autoridade constituída por Deus, ele não bate no peito: eu sou o líder. Eu sou o líder espiritual aqui, eu sou a autoridade nessa igreja. Quando o indivíduo diz isso, fuja. Paulo? Fuja, fuja. Não fuja necessariamente Paulo, né? Então, esse indivíduo que se julga líder espiritual, autoridade espiritual sobre os demais, quando ele reivindica isso para si, quando ele quer esse reconhecimento, eu me lembro muito bem disso, há muitos anos atrás, um líder espiritual estava dirigindo a sua BMW e um caminhão com irmãos, pessoas, trabalhadores da Sabesp, estavam lá indo para o seu trabalho. E um dos caras do caminhão gritou lá no farol, parou o carro, né? Ô, bacana, que carrão, hein? Ele disse: eu sirvo a Deus, o camarada. Eu sirvo a Deus, o Deus que eu sirvo é que me deu esse carro. Peraí, o cara que estava lá em cima do caminhão, um deles era crente. E disse: eu também creio em Deus. E agora? Quer dizer, aquele camarada é melhor? Eu me lembro de um programa de rádio, esse mesmo apóstolo, Estevão Hernandes. Esse apóstolo, a irmã ligou lá no programa: pastor Estevão. Ele disse: pastor não, irmã. Apóstolo Estevão Hernandes. Então, esses camaradas são autoridade espiritual? Tem poder para exercer autoridade sobre qualquer pessoa? Não tem. E não são autoridades. Então, esses apóstolos que estão aí hoje são autoridades espirituais? Porque, primeiro, a pessoa, quando recebe o título de apóstolo, ele já quer ser melhor do que os demais. Sim, mas e se for o pastor da pessoa? Então, esse pastor, se o irmão está lá numa transgressão da palavra de Deus, e o pastor vem e diz assim: meu irmão, como teu pastor, eu te oriento a isso. Aí é outra história, é diferente. Então, e se for o contrário? Eu não nego a autoridade que o pastor deve ter sobre as suas ovelhas. Eu não estou negando a questão da autoridade espiritual. Eu estou negando aqui esses abusos que esses líderes cometem, porque é muito arriscado a gente aqui ficar debatendo esse tema e dar legalidade para esses camaradas que estão por aí. Então, essa é a minha preocupação. Pastor Robson vai opinar também, só finalizando aqui. O apóstolo Paulo, por exemplo, o início do seu ministério, ele estava debaixo de uma autoridade, porque Atos capítulo 13, o Espírito Santo instrui os irmãos ali, e que enviassem Paulo e Barnabé para a obra que tinha chamado. Não foi... E eles, com a imposição de mãos... Veja que o caso de Paulo e Barnabé... Dispensaram os irmãos, enviaram, né, a primeira viagem missionária. Você não vê, disse o líder tal. Disse o Espírito Santo: apartai-me, Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho preparado. Então, no Novo Testamento, você não vai encontrar essa figura... Mas eles não foram enviados? Destacada, como a gente vê hoje. Não, eles foram enviados pela igreja. Isso. Então a autoridade está sobre a igreja. Não, então amém. Não podemos negar essa questão da autoridade da igreja. Eu seria um louco aqui se eu fizesse isso. Amém. Eu faço essas perguntas só para deixar mais claro para o ouvinte, porque às vezes aquilo que a gente está dizendo pode ser que está soando diferente. Só para ficar bem clara a opinião, né? Pastor Robson, e aí, como é que fica essa história? O senhor mesmo chegou a dizer aqui que às vezes a autoridade, que ela não está sendo justa, né? Como é que faz? Como é que lida com isso? Que é a pergunta aqui do João Lúcio. Bom, é unânime aqui na mesa e no debate, que é muito importante nos tempos atuais, que qualquer líder que esteja desconecto com a palavra de Deus, ele não deve ser obedecido. Isso é muito claro. Mas a hierarquia... E como é que é isso na prática?
Como é que é não obedecer uma liderança espiritual na prática? É por isso que eu conceituei, né, pastor Fabrício? Eu gosto de conceituar. Tem que dar nome aos bois. Porque se não dá nomes, nós vamos ficar aqui batendo mãos. Não é ser um rebelde, né? Então o que acontece? Vamos lá. O que é uma autoridade? Autoridade é uma pessoa imbuída de responsabilidade pelas escrituras. Quem determina quem é apóstolo, quem é bispo, quem é presbítero, são as escrituras sagradas. Tá? Os textos estão ali. E quem separa isto é o Espírito Santo de Deus. Deus não vai se encarnar novamente para poder liderar. Os homens são liderados por homens. Quando Deus cria Adão, Adão foi o primeiro sacerdote de Deus. Então, o que os pastores são hoje, são os que os sacerdotes foram no Antigo Testamento. Então, a autoridade espiritual é aquela pessoa cuja responsabilidade foi dada por Deus porque ele obedece à palavra de Deus de forma íntegra. E quem é a pessoa que vai obedecer? É a pessoa que voluntariamente ela se insere numa comunidade. Nenhum pastor, pelo menos que eu saiba até hoje, pegou uma arma de fogo e falou, agora você vai fazer parte da minha igreja. Pelo menos não estou sabendo no contexto brasileiro. A pessoa se insere nisso. A partir do momento, pastor Fabrício, que a pessoa se insere numa comunidade, eu acho que todos nós concordamos que aquela pessoa, ela se sujeita àquilo. E se o líder estiver errando? Aí, cabe a essa pessoa que é consciente, essa pessoa que tem intelectualidade, porque Deus fez pessoas que têm intelectualidades, e hoje as pessoas têm acesso às escrituras sagradas, as pessoas podem ler a Bíblia Sagrada, isso não é só a responsabilidade pastoral, a pessoa ler a Bíblia e falar assim, bom, este líder, ele não segue as escrituras sagradas, portanto ele não é uma autoridade espiritual, eu não vou fazer parte mais dessa comunidade, e simplesmente ele muda. Perceba que o Deus sempre trabalhou com a liberdade humana. Deus nunca ultrapassou a liberdade humana. Mas o que é mais interessante, pastor, é acerca dessa hierarquia. Eu quero falar rapidamente dessa hierarquia. Que quando nós começamos a questionar determinadas coisas, inclusive, a Bíblia Sagrada, ela traz normas, ou não? A Bíblia Sagrada não traz normas? Sim. A Bíblia Sagrada, ela traz normas. E quem vai aplicar essas normas? São os homens. Vamos pensar acerca de Deus, na economia da Trindade. Cada pessoa da Trindade tinha uma função específica no plano da salvação. Deus planeja a salvação. Gênesis 3,15. Jesus, ele executa a salvação. Em João capítulo 6, verso 38, ele fala, eu não vim aqui fazer minha vontade, eu vim aqui obedecer a meu Pai. Ou seja, Jesus estava sob a tutela da obediência de Deus. Só que Jesus era Deus. E o Espírito Santo, ele foi enviado por Jesus, em obediência ao próprio Jesus. Então, não estou falando da parte ontológica. Todos nós somos iguais. Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, ontologicamente são iguais. Só que dentro da economia, um tem uma função diferente da outra e um obedece o outro. O problema de tudo é que nós, pessoas, nós temos as nossas dificuldades em entender isso por conta do pecado. Eu me sujeito ao meu pastor, ele é o líder e autoridade espiritual sobre a minha vida, ele é uma pessoa bíblica. Você obedece essa autoridade? Porque o que é campo espiritual? Vamos lá, vamos entender. Quem vai determinar quando inicia e quando termina o culto? Quem vai determinar quem vai servir a ceia? Tudo isso está no campo espiritual. Campo espiritual não é eu digo, eu determino, não. O líder dos diáconos vai dizer para o diácono A, você vai ficar na porta X, você vai ficar na porta Y, a diaconisa vai servir a ceia, ele é um líder espiritual. E quem desobedecer, está em desobediência. Inclusive, quem vai aplicar a disciplina da igreja, se não tem normas e se não tem quem tem autoridade para isto. Sim, então, e em relação ao líder? Agora, qual é o limite do líder? Exatamente. Qual que é o limite do líder espiritual? As escrituras sagradas, elas delimitam o limite de um líder, bem como também a consciência cristã de quem é liderado. Então, vamos imaginar aqui, até um rapaz do Canadá, ele falou uma coisa muito interessante. E eu falo sempre isso para as pessoas. O líder espiritual, ele tem abrangência sobre os aspectos dentro da eclesiologia, dentro da comunidade cristã. Só que o líder espiritual não pode dizer para a pessoa largar o emprego dela, né? E como que ela vai sustentar a família? Ou dizer para a pessoa que ela não pode visitar outras igrejas. Isto sim é extrapolar a liderança. Mas sabe o que é interessante, pastor Fabrício, pastor Joaquim, e eu sei que as pessoas vão entender. Se a pessoa entra numa igreja conscientemente e sabendo que aquela igreja tem usos e costumes, a pessoa está entrando ali livremente. Nós vivemos no Estado Democrático de Direito, as pessoas são livres. Não, sim. Então, a partir do momento que a pessoa se insere nessa comunidade, ela sabe que mesmo que usos e costumes não são requisitos nenhum para a salvação, e nas igrejas deixam isso bem claras.
Deixo isso bem claro. Eu estive agora, o que tem os costumes, falou assim, isso não é requisito. Mas eu gostaria que os irmãos viessem assim e as mulheres viessem assado. Mas as pessoas livremente... Exatamente, exatamente. Então isso não é obediência a uma autoridade espiritual? Deus não vai abençoar? Que trabalho magnífico. Entende? Então é desse contexto. Gancho para falar do que está acontecendo agora numa grande denominação pentecostal, cujos membros obedeciam de uma forma cega ao missionário. O Davi Miranda, por exemplo, da igreja pentecostal Deus é Amor. Então, ele era a autoridade máxima na igreja. O que ele falava, as pessoas obedeciam. Não importava o que a Bíblia dizia. E aí ele morreu. Ficou aquela briga entre quem iria assumir a liderança da igreja. Por fim, a mulher dele assumiu a liderança. Mas o neto dele começou a influenciar a igreja de uma forma totalmente diferente daquela que a igreja estava sendo conduzida. E aí, agora, recentemente, a missionária, a esposa do Davi Miranda, se posicionou, fazendo com que o neto, que estava assumindo uma autoridade na igreja, cessasse essa autoridade. E aí eu pergunto, vamos pensar aqui nos membros da Igreja Deus Amor, que estão ouvindo o programa, assistindo o programa. E agora? Vão obedecer a autoridade de quem? Do neto do Davi Miranda ou da mulher do Davi Miranda? Porque veja, a mulher do Davi Miranda é a presidente da igreja. Mas o neto do Davi Miranda também é uma autoridade dentro da igreja, é o líder dos jovens. Se você for na Igreja Deus Amor, por exemplo, num sábado à noite, você pensa que está entrando na bola de neve. Entendeu? Porque ele mudou completamente. Bem diferenciado, então, né? Então essa questão é muito delicada. Por quê? Porque se a gente parar para pensar em termos de autoridade espiritual, eu diria que ela não é exercida de uma maneira natural. Ela não é exercida de uma forma humana. Não é organizacional e nem é administrativa. Então, na verdade, não parece uma autoridade de maneira nenhuma. Isso é algo espiritual. Então, se é uma questão espiritual, o camarada que tem autoridade tem que servir, não como senhor, tem que servir como escravo. Então, todos nós somos escravos de Cristo. Agora, o problema é que quando esses camaradas se auto-intitulam, né? Não, eu sou o apóstolo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou autoridade sobre você, por exemplo, aí ele acaba virando até um adepto de seita. É muito perigoso isso. A Wanda Batista diz assim, sim, se ela congrega na mesma igreja, ele deve obedecer e respeitar a autoridade espiritual que são seus pastores e seus líderes. Fernando Rosa da Silva pergunta, podemos colocar nossos governantes como autoridade espiritual? Não, de forma alguma. O governo é uma autoridade espiritual? Pastor, o que acontece? Não sei se eu posso falar rapidamente. Não sei, as pessoas têm dificuldades para entender que Deus é soberano e Ele rege todas as coisas. Não tem nada fora deste mundo, que não esteja sob a tutela e soberania de Deus. Até o mal glorifica a Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tudo vai ser para a glória dele, porque tudo pertence a ele. Você acha que o mal governante foi Deus que levantou? Olha, o texto de Romanos 13 deixa bem claro que tudo foi instituído por Deus. Hitler, o senhor entende quem que colocou ele na cadeira? O que acontece? Tem uma ilustração bem interessante do meu professor Carlos Augusto Valait, que ele fala o seguinte, que o trem, ele tem um destino, de Itaquera até Barra Funda. O trem vai chegar até Barra Funda. Entretanto, dentro dos vagões, os homens têm pequenas liberdades. Um pode ler o Kindle, outros podem ficar no Facebook. Então, o que eu percebo? Que quando se fala, ali no Romanos 13 está dizendo, olha, Deus criou uma hierarquia, porque o mundo não é uma anarquia. Mas as pessoas são livres para poder escolherem os seus candidatos. Vide as eleições. Olha o que está acontecendo agora na Venezuela. Quem colocou lá? Foi Deus? Não, foram os homens. Só que sim. o governo, essa parte hierárquica, ela existe desde o Éden e vai existir nos céus. Porque nos céus nós seremos galardoados de formas distintas. Só que como nós vamos ter o pecado, não vai ter inveja, não vai ter ciúmes, não vai ter... Haverá governo no céu. Só que não vai ter ciúmes. Mas pelo que o senhor disse, então, nem toda autoridade
A hierarquia, os governos são instituídos por Deus, porque o mundo não é uma anarquia. Só que o indivíduo, por meio do voto, porque dentro desse vagão, por isso que é uma situação bem interessante, dentro desses vagões de Itaquera até Barra Funda, as pessoas têm liberdades. E qual que é a liberdade que nós temos na nossa República Federativa do Brasil, depois de 1988, com a nova Constituição? O voto. Aí são as pessoas livres. Ok, o Fernando Rosa diz assim: sim, devemos sim obedecer nossas autoridades espirituais. O próprio Jesus foi obediente e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Na maioria das vezes em que ocorreram divisões dentro de determinadas igrejas, a causa principal é a desobediência a seus líderes espirituais. Ou a obediência. Ou a obediência. Não só a desobediência. Ou a obediência cega a esse líder. Quando ele descamba, também gera problema. Sim, o caso da Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa. Sim. Então você tem uma igreja pentecostal que a Avó Rosa, que tinha as revelações, que era a líder espiritual, a autoridade espiritual sobre os membros, era uma igreja pentecostal normal. Mas o que aconteceu? Ela exercia uma autoridade além da Bíblia. As pessoas seguiam ela de uma forma muito cega. Se eu não estou enganado, chegaram até a dizer que o Espírito Santo era ela. Não, ela faleceu, aí depois começaram a ouvir o Espírito Santo Consolador. Disseram, é a Avó Rosa. O Espírito Santo é a Avó Rosa. E tá aí, com membros espalhados pelo Brasil e fora do Brasil. Seguindo quem? Um demônio, porque o Espírito da Avó Rosa não voltou, não. É um demônio. A Rosângela Aparecida diz o seguinte: deve sim, ponto. E o Gersi Nascimento, sim, a Bíblia ensina que toda autoridade foi constituída por Deus. Ele não especificou que era somente autoridades na igreja. Se a autoridade está trilhando um caminho errado, nós não devemos imitá-los no erro, mas também não devemos bater de frente com elas. Temos que exortá-los. Deus trará seus erros. Então, aí que está, é o que eu já trouxe aqui na mesa, e nós vamos voltar com este assunto aqui, que é exatamente o seguinte: uma vez que o tema do debate hoje é uma pessoa deve obedecer a uma autoridade espiritual, ok, então a gente já sabe o que é autoridade, reconhecemos o que é uma autoridade espiritual, então deve-se obedecer, ok, porém, se ela não for uma autoridade espiritual justa, ainda que em algum momento ela está errando, aí que eu perguntei, como é que a gente vai lidar com isso na prática? Porque sabe que a gente tem que obedecer? Amém. Né? Hebreus 13 vai dizer: sujeitai-vos a vossos pastores. Tá bom, mas e se for um mau pastor? E se for um pastor equivocado? Alguém que está tomando um caminho completamente errado? Ainda que no momento, o que fazer na prática? Nós vamos voltar, né, no próximo bloco. Temos a participação já especial do professor Renato Silva, que vai estar com a gente online, e eu quero trazer na mesa esta questão. Amém ou não amém? Amém. Amém. A gente volta já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Tá chegando o Dia dos Pais e a vida já pensou em tudo pro seu almoço sair do jeito que ele merece. Promoção! Meu Pai Churrasqueiro na Rádio Vida. Seu pai vai ganhar uma churrasqueira elétrica da Mondial, um jogo de inox para churrasco da Tramontina e um kit churrasco completo com picanha, panceta, pão de alho, contrafilé, linguiça e queijo coalho na faixa. Pro teu paizão fazer aquele churras de respeito, entendeu? Meu Pai Churrasqueiro na Rádio Vida. Pra participar é só mandar um áudio de até 20 segundos homenageando seu pai no WhatsApp da Vida. 12-99747-2010. As melhores mensagens, as mais criativas, você ouve durante a semana do Dia dos Pais e o resultado rola na sexta, dia 12. Promoção Meu Pai Churrasqueiro, só aqui na rádio que dá mais prêmios no Vale. Vida FM. Vida. Oi, tudo bom? Quanto tempo? Não é? Tá estudando? Tô estudando teologia, acredita? Pois é, eu sempre quis estudar teologia, mas eu não arranjo tempo e os cursos são caros. Mas você já ouviu falar no Trilha 7? Não, o que é isso?
Trilha 7 é uma plataforma que organiza e disponibiliza conteúdos teológicos de vários tipos. É como um Netflix teológico, por exemplo. Lá você encontra história da igreja primitiva, história da igreja brasileira, bibliologia, angiologia, cristologia e muito, muito mais. Nossa, e como eu faço para me tornar um trilheiro e ter acesso a esse conteúdo? É muito fácil. Para se tornar um trilheiro e ter acesso a todo esse conteúdo, basta você escolher um dos planos que custa menos que uma pizza. Acesse o site trilha7.com.br ou então manda uma mensagem para 011 93355 6677. Trilha 7, trilhando o caminho através da palavra. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida. Tudo de bom! O mundo moderno trouxe conforto e tecnologia. E junto com tanta inovação, veio a ansiedade, a angústia, a depressão e outros transtornos que passaram a fazer parte da nossa vida. Clínica Novo Sentido. Equipe altamente qualificada em diversas abordagens, obtendo de volta o melhor de cada um de nós. Marque sua consulta. Nós queremos te ouvir. Mande um WhatsApp para o 12996604433. 12996604433. Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Longe de casa há mais de uma semana, milhas e milhas distante do meu amor. Nas eleições, quem está longe de casa não precisa dizer bye-bye para a cidadania. O voto em trânsito garante o seu direito de votar. Se você vai viajar pelo Brasil, procure o cartório eleitoral mais próximo até 18 de agosto, informe onde vai estar no dia da eleição e vote onde estiver. Estou a 2 passos do paraíso. Não sei por que eu fui dizer bye-bye. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Sintoniza aí. É tudo de bom. Na Faculdade Teológica Vida, você pode estudar teologia com flexibilidade, aproveitando todos os benefícios das plataformas digitais, com custo reduzido e o melhor, com a mesma qualidade do curso presencial. Curso Avançado Teológica Vida EAD. São 3 livros com 48 matérias que você recebe em sua casa. Aqui, você aprende a Bíblia de uma vez por todas, passo a passo. A matrícula é 100% gratuita e você só investe no material didático. Mande um WhatsApp para 11 933556677 e matricule-se já. Curso Avançado Teológica Vida EAD. Toda a vantagem do ambiente virtual para uma aprendizagem dinâmica e sem fronteiras é aqui. Faculdade Teológica Vida EAD, o seu lugar de aprender mais. Música boa toca na vida. Som. 1, 2, teste. Dudu, acho que nós já estamos ao vivo. Tá bom. Atenção, ouvintes. Olha nos meus olhos. Para, Dudu. Tá bom. Atenção, ouvintes. Interrompemos a programação para avisar que... Todo sábado às 10 da manhã tem Bíblica Kids. Chama todos seus amiguinhos e vem com a gente. Muito mais vida, muito mais bíblica. E atenção, você que faz aniversário de 8 a 14 de agosto. Você vai concorrer a uma deliciosa pizza doce da Arena Pizzaria. Para participar é só mandar pelo WhatsApp. Promoção Aniversariantes da Semana. Junto com seu nome completo, bairro, cidade e data de nascimento. O sorteio rola sexta-feira às 5:30 da tarde, dentro da segunda edição do Combate da Vida. E 3 ouvintes vão garantir a sua pizza. Arena, combate sua fome. Aproveita para seguir lá no Instagram também, tá? @Arena Pizzaria SJC. Participe você também. 96.7
5. Debate da Vida. De volta com o nosso Debates da Vida. E eu quero saber, pastor Fabrício, vamos lá no YouTube, como é que tá a nossa enquete? Nós começamos a nossa enquete com o seguinte: uma pessoa deve obedecer a uma autoridade espiritual? Sim, estava 81%, subiu para 82%, e não, estava 19%, caiu para 18%. Então todo mundo entendendo que uma pessoa deve obedecer a uma autoridade espiritual? Sim. E agora nós temos aquele momento em que o participante online vai estar conosco aqui também, opinando, e conosco nesta manhã o professor Renato Silva. Muito bom dia, professor Renato Silva. Bom dia, pastor Fabrício, professor Robson, pastor Joaquim, e a todos aí da produção e aos ouvintes. Bom dia. Bom dia de frio. Frio mesmo, hein? O professor Renato Silva é membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus, em Mauá. É evangelista, professor de Escola Bíblica Dominical, graduado em Teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, pós-graduado em Estudos Bíblicos no Antigo e Novo Testamento pela Universidade Sesomar, em Gestão Educacional e Docência do Ensino Básico e Superior. É também mestrando em Estudos Bíblicos e Pastorais pelo Seminário Servo de Cristo, autor dos livros Torá, o Coração de Deus Revelado, e Aconselhamento Pastoral, Fundamentos Bíblicos. Muito bem, professor Renato Silva. É uma honra ter o senhor aqui de novo, e nós queremos ouvir a sua opinião acerca do tema de hoje. Uma pessoa deve obedecer a uma autoridade espiritual? Sim ou não? Pois não, pastor. A minha opinião nessa manhã é que sim, devemos obedecer a uma autoridade espiritual. E aqui também já falar que hoje tenho a satisfação de estar do lado do professor Robson, né? E eu acredito que em outra oportunidade estarei do lado do pastor Joaquim, né? Bom, eu entendo que sim, nós devemos ser obedientes a uma autoridade espiritual. A dificuldade é que quando falamos em autoridade espiritual, falamos em autoridade em si, nós confundimos muitos termos na Bíblia, que para o português foi traduzido apenas como liderança. Mas na Bíblia nós vamos encontrar lideranças em magistrados, lideranças em governadores, lideranças ou não liderança das mulheres, liderança por um mandato, as lideranças atuais a qual devemos orar, e nós temos a liderança ou a autoridade de Jesus e a dos apóstolos, Lucas 10 e Mateus 28, aonde o termozinho ali para a liderança é um termo que me chama muito a atenção, e eu acredito que ele é o que eu terei tempo para trabalhar de forma sintética nessa manhã, que é o termo exousia, né, a autoridade. E para mim, esse termo, quando eu fui me aprofundar nele, eu fiquei deveras assim, ajoelhado diante dele. Porque o exousia, ele nos traz uma ideia de uma autoridade que não é proveniente do homem. É uma autoridade proveniente de alguém maior, de alguém superior. E quando nós vemos Jesus falando, eu vos dou o poder, Jesus ele está pegando uma autoridade dele e conferindo para o próximo, ou seja, os discípulos, os apóstolos, a liderança, no geral, ela só tem autoridade, ela só exerce autoridade a partir de, por causa de, pela influência de. Então, isso que me chama muito a atenção. As 7 igrejas do Apocalipse, igrejas boas, igrejas não tão boas, igrejas fiéis e igrejas não tão fiéis. Mas todas elas, a carta foi direcionada para o anjo da igreja, nos mostrando ali que, por mais que a igreja não estivesse nos trilhos perfeitinho, o anjo da igreja ali, ele tinha o respeito e a autoridade. Jesus foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Davi, ele disse que é melhor obedecer do que sacrificar. Em contrapartida, nós vemos o próprio Satanás desobedecendo, o próprio Adão e a Eva desobedecendo, Arão e Miriam desobedecendo, e tantas outras pessoas desobedecendo, e nós vemos Deus com pouca paciência para a desobediência. Nós vemos Deus, ele tratando transgressão ou pecado, aquilo que, de repente, foi lá com um pequei, ele tratando com um certo rigor, mas nós vemos um rigor muito mais elevado para aqueles que deliberadamente desobedecem à autoridade, né? Nós vemos que Deus não teve muita paciência com Adão e Eva quando pecaram, os expulsando de imediato.
Nós vemos a Miriam, ela tendo o seu corpo coberto de lepra e tantas coisas acontecendo. Então eu vejo que é difícil liderar, mas também é muito difícil obedecer. E nos nossos dias, nós estamos pegando todo tipo de lideranças boas e ruins, colocando no mesmo balaio, e se não segue aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, eu prefiro desobedecer. Quando, na verdade, muitas pessoas boas, muitos líderes bons, com autoridades vindas de Deus, eles erram no meio do caminho. E nem por isso eu devo desobedecê-lo de forma sistematizada. Amém? Vamos embora para a próxima. Amém. Muito bem. As considerações iniciais aí do professor Renato da Silva. E deixa eu ver aqui, nós temos áudio, não temos? Temos áudio, sim. Então, temos o áudio do José Alves de São José dos Campos, o áudio também do Nelson de São José e a Denise. A paz do Senhor a todos os debatedores, São José aqui de São José dos Campos. Na minha opinião, devemos obedecer às autoridades constituídas por Deus, porque diz a palavra de Deus que toda autoridade é constituída por Deus. Não podemos obedecer àqueles que extrapolam, aqueles que querem dominar como autoridade. Bom dia, Nelson de São José dos Campos. Então, eu discordo dessa autoridade espiritual, porque muitos estão aproveitando dessa autoridade para benefícios próprios e até manipulando as pessoas fiéis. Então eu sou completamente ao contrário, eu prefiro obedecer a palavra de Deus. Lógico, tem as hierarquias de cada igreja, de cada ministério, mas eu prefiro estar debaixo da palavra de Deus. Um bom dia a todos. Bom dia, né? Estou aqui ouvindo uma rádio, eu quero participar. Eu acho que a gente devemos obedecer à autoridade. Mas se a autoridade está abusando, a gente deve sair e procurar outro lugar para a gente participar. Muito bem. Olha só, os 3 áudios. O primeiro do José Alves, ele diz o seguinte, que toda autoridade é constituída por Deus, então deve obedecer, mas não os que extrapolam. Então, assim, deve e não deve. O Nelson, ele já entende que não é melhor não, porque tem muitos que manipulam. Ok. E o terceiro da Denise, não, a gente deve obedecer, mas se está abusando, a gente sai de lá. Então eu volto aqui para a mesa agora, exatamente com essa questão que a gente finalizou o bloco anterior, e agora com os 3 debatedores que podem, né, no momento, se quiser interferir na fala do outro, mas a questão é essa. Ok, todos os 3 aqui concordam que uma autoridade espiritual é real, existe, ok? Ela é uma realidade. Lembrando que não é imposta, lembrando que não é um homem que estabelece essa autoridade. É Deus. Lembrando que ele não pode manipular as pessoas. Ok. Ele não é caracterizado por ser o líder. Ele é caracterizado por ser servo. O próprio Jesus deu esse exemplo quando perguntou lá, né? Quem é maior, que está à mesa ou que serve? Porque a liderança, eu quero só mandar um abraço aqui pro Renato, professorzão, contemporâneo lá no mestrado. Um abraço, Renato, meu professor. Bom, eu quero só pegar um áudio rapidamente aqui, porque assim, às vezes, algumas pessoas, elas querem tentar justificar por um erro. Justificar o quê? Os seus pressupostos. Não é porque existem e sempre existiram, desde que a igreja é igreja. Isso acontece desde com os grupos fariseus, essênios, saduceus, que extrapolavam também dentro dos seus limites. Não é porque existem pessoas que extrapolam os limites das escrituras sagradas que não existem autoridades espirituais. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o que acontece? Todas as vezes que algumas pessoas se manifestam contra a autoridade de pessoas, mais uma vez, eu vou obedecer às escrituras. Só que as escrituras sagradas, para o nosso ouvinte que discorda, estipulam que haverá apóstolos, haverá bispo, isso se chama hierarquia. Isso se chama e que a autoridade deve ser obedecida. Isso se chama eclesiologia econômica, a economia da igreja. Olha que interessante, porque no texto de 1 Coríntios 12, Paulo fala acerca dos dons espirituais. E porque Paulo está falando acerca de união, de amor, tudo, e Paulo começa a dizer, olha, é o Espírito Santo que vai dar os dons. Aí ele começa a fazer analogia com o quê? Com o corpo, cuja cabeça é Cristo. A mão é mais importante que o olfato? O que é o olfato? O olfato só nós entendemos agora com a pandemia. Como o olfato é importante. Até então era despercebido por muitas pessoas. A mão tem uma função primordial no corpo. Só que o olfato também tem.
O que Paulo está dizendo? Essa pessoa que é invisível, essa pessoa que é intangível, essa pessoa que ninguém conhece, ela é tão importante como a mão. Entretanto, a função da mão é diferente do olfato. Eu sou pastor da igreja e sou professor. Só que eu obedeço o meu pastor e obedeço a coordenação das escolas, dos seminários nos quais eu trabalho. Tudo isso é no campo espiritual. Sim, Eles sim. são autoridades então, mas de a Deus. questão é a seguinte, igual o ouvinte mencionou, se o pastor erra, se o líder erra, o que a gente faz? Como é que a gente reage a isso? Ó, Jesus esteve diante de Pilatos, Jesus fez o que diante de Pilatos? Ele desacatou Pilatos, não? Você submeteu a ele? Então, Paulo ensina sobre isso, né, em 1 Timóteo 5,20. Jesus não reconheceu a autoridade de Pilatos, dizendo o seguinte, ó, nenhum poder teria sobre mim sido alto... Não lhe fosse dado. Ele não reconheceu? Então, Paulo fala sobre isso, mas deixa os nossos amigos falarem, porque Paulo fala exatamente de quem? Dos presbíteros, no termo grego, que é acerca dos presbíteros que erram constantemente. Porque uma vez que o tema é uma pessoa deve obedecer a uma autoridade espiritual, ok. Até que ponto, então, essa obediência deve existir? Não, até a hora que ela estiver sendo realmente... Ou foi levantada por Deus, ok. Foi levantada por Deus, mas agora ela está sendo injusta. E aí, o que eu faço? O ouvinte disse lá, não, aí eu saio da igreja, aí o que a gente faz? Hein, professor? Pastor, o que fazer quando uma autoridade não está cumprindo as suas funções? Eu obedeço ainda, me submeto aos erros que ela está impondo ou trazendo para a comunidade? Não. E se não, como eu faço isso na prática? Certo. Pastor, eu congrego na mesma igreja há 21 anos. Já passei por 7 pastores. E já teve pastores que eu gostaria de pegar o meu sapato e danar na cabeça dele. Outros nem tanto, né? Nem por isso eu me achei no direito de desobedecê-los, né? Ora, existem pessoas boas, como nós aqui somos pessoas boas, estamos tratando do reino, das coisas do reino, com piedade, com vontade de acertar. Só que no meio do caminho, certamente nós erraremos. Será justo as pessoas se voltarem contra nós porque um erro ou outro pontual nós cometemos? E será justo as pessoas se voltarem contra nós por causa disso? Bom, eu entendo que não. O problema é que hoje as pessoas elas não querem obedecer a ninguém a não ser a si própria, como acontecia lá em Corinto. Alguns obedeciam Paulo, outros Apolo, outros Pedro. Só que alguns obedeciam a Cristo. E esse era o pior. Esse era o pior. Curioso que seja, né? Por quê? Porque, na verdade, esse Cristo é a própria consciência da pessoa, é a própria vontade da pessoa. Arão, ele errou quando estabeleceu um bezerro de ouro, ou permitiu que o bezerro de ouro fosse construído, mas Deus não tirou a autoridade de cima dele. Eu acho que os nossos líderes, eles erram. E nem por isso nós temos que sair se rebelando o tempo todo por aí. Eu acredito que, como bons servos, nós temos que trabalhar junto aos nossos pastores, não digo daqueles que deliberadamente trabalham contra a obra, mas aqueles que eventualmente erram. Eu acredito que a nossa parte é trabalhar ao lado para que juntos possamos superar os nossos erros e o reino venha a crescer. Isso, pastor Fabrício, está parecendo o catolicismo romano. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Por exemplo? Porque, por exemplo, o católico não pode questionar a autoridade do Papa. E interessante, porque durante muitos séculos, né, a Igreja Católica ensinou que o católico não podia nem ler a Bíblia. Não podia. Então a Bíblia era interpretada por intermédio de quem? Dos padres, dos cardeais, dos arcebispos. O contexto hoje é diferente, né, pastor? Tem Bíblia torta e direita aí, né? Então, é verdade. A gente tem que entender. A pessoa que se insere na comunidade, a pessoa ela é voluntária. Ninguém vai na casa da pessoa, diferente de lá que só tinha uma igreja. Força e leva dentro da comunidade. Se ela não está feliz, ela pode sair. Quando a gente pega textos... O Renato podia sair em 21 anos. Quando a gente pega textos como de Hebreus 13, verso 17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não é aproveito a vós outros. Então, os que apoiam essa ideia de cobertura, de um líder espiritual, um ser que está acima dos demais e tal, infelizmente usam um texto totalmente fora do contexto. Por quê? Porque esse argumento de que é necessário
um guia espiritual, né? Para que a pessoa ela tenha com quem dar satisfação, ela tenha que, eu diria, ser guiada, né? Todo e qualquer cristão, na minha concepção, ele não tem que ser guiado pelo pastor. Não, sim, ele não tem que ser aconselhado. Então, mas e Hebreus 13 aí acabou de dizer como? Como que a gente interpreta? Vamos interpretar o texto, porque na minha visão, né? A ceia espiritual, sim ou não? A ceia espiritual, pastor Joaquim? Sim, não tenha dúvida. Claro então se a ceia é espiritual, quem determina que a pessoa vai distribuir a ceia? Nenhum pastor pode estabelecer. Não pode estabelecer? Nenhum pastor pode estabelecer. Então pode ser qualquer pessoa. Estabeleceu. Como é que é? Peraí. Porque eu tô perguntando, é um outro debate, mas eu só vou dizer o seguinte, a ceia é espiritual. E a ceia o pastor não pode determinar, falar assim, hoje vai ser o diácono A, o diácono B, fica assim, anarquia, pode vir qualquer um. Não, estabelecer quem vai entregar os elementos. É outra história. Qualquer irmão pode ministrar a ceia. Quem diz que só diáconos podem ministrar a ceia? Mas não vai ter uma pessoa específica que vai dizer assim... Qualquer pessoa. Eu posso chegar na igreja lá e estabelecer. Hoje você vai ministrar a ceia. Então pode vir um novo convertido. Você deliberou. Quem disse você liberou, então. Você deu uma ordem. Sim, eu posso, como pastor da igreja local, eu posso estabelecer. Então. Sim, agora veja, então nós estamos falando aí em termos de quê? De uma denominação que tem os seus estatutos, tem seus cargos, tem uma administração, vamos colocar assim. Mas na igreja primitiva não havia isso. Não havia essa questão toda que a gente coloca aqui. Agora, o que eu vejo, por exemplo, é que a Bíblia é muito clara. Quando vier o Espírito da Verdade, Jesus disse em João 16:13, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quando tiver ouvido. Então, eu sou humano, você é humano, todos somos humanos imperfeitos. Então, a gente não tem poder para guiar ninguém. Guia-se pela palavra de Deus. Guiar minha vida. É o que Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. De Cristo, correto. Mas então como é o fato da igreja, do crente ser guiado pelo Espírito Santo, isso não elimina a autoridade espiritual que ele vem a ter? O que eu quero enfatizar aqui é essa questão de colocarmos um ser superior. Ah, sim. Entendeu, Fabrício? Porque é isso que acontece nas denominações. O pastor Joaquim aqui... Por exemplo, o pastor tem mais autoridade que qualquer membro na igreja? Não. O pastor não tem mais autoridade, ele tem mais responsabilidade. É diferente. Então, mas isso aí não acaba gerando a mesma coisa? É diferente. Porque olha só... Espiritual, autoridade. Dentro desse contexto de Hebreus 13... de autoridade espiritual. Então, olha só, dentro desse contexto de Hebreus 13, quem é que vai dar conta da vida de alguém? O pastor, não é o rebanho. O rebanho não vai dar conta da vida do pastor. Então, não tem uma responsabilidade maior? Pastores para o aperfeiçoamento do santo. E isso não gera autoridade também? Veja bem, essa autoridade, de novo, não é imposta. Não, sim. Mas uma vez que o texto diz... Esse líder é que o pastor deve ser obedecido... como os demais. Sabe o que acontece, pastor? Agora, é isso que acontece nas denominações? O que acontece? A pergunta é essa. Nós não podemos generalizar, porque tem pastores que passam horas a fio na madrugada orando pelas pessoas, visitando os crentes, abrindo mão de muitas coisas. Tem muitos pastores bons que eu conheço que passam a madrugada orando, que fica 24 horas à disposição da igreja, que visita o enfermo, que doa às vezes a metade da cesta básica para as pessoas. Eu conheço vários pastores assim, que são homens de Deus. Mas o que é mais interessante é o que acontece dentro do contexto que o pastor está dizendo. Vamos lá. Quando nós pegamos aqui o texto que o nosso Renato mencionou, é muito interessante. Lá em Lucas 9, Renato, o grego ele diz assim... Pastor, só um pouquinho, vocês me ouvem aí? Sim. Para mim tá travado. Para mim tá travado, então pode ir embora. Então vamos lá. No texto de Lucas 9 diz assim, no capítulo 9, versículo 1, vou ler só uma parte. Edoquem autóis dinamicai exousia. Aqui há duas palavras que eu vou traduzir para os irmãos que diz assim, eu dou a vocês, dinami, poder, e exousia, autoridade. O que o professor Renato está afirmando aqui? Que essa autoridade ela tem uma origem. Pode ver que o poder é diferente da autoridade. Essa autoridade é uma autoridade espiritual. Que é o que o pastor Joaquim também concorda. Exatamente. Agora, o que acontece? O pastor, quando fala no campo espiritual, do que nós estamos falando? A ceia é espiritual? Sim, a ceia é espiritual. Então, quem que vai determinar o dia da ceia? O pastor. Mas
Quem reconhece a autoridade do pastor é a comunidade cristã. Então, aí, por exemplo, a questão do dia da ceia depende da denominação. Não, sim, mas tem uma pessoa que determina. Porque, veja só, isso é muito interessante. A comunidade decide. É o estatuto que muitas vezes é aprovado até pela Quem reconhece a autoridade, quem reconhece a autoridade espiritual é a comunidade cristã. Isso tem que ficar muito claro. Não é porque existem líderes déspotas, como o pastor Joaquim está colocando, que não existe autoridade espiritual. E assim, a autoridade é servo. Jesus deixou isso muito claro. Quando o texto de Tiago 3, quando dizem que muitos não desejam ser mestres, porque dará conta, o contexto ali é língua. Porque dentro daquela ideia é contexto de ensino. E ali, Tiago traz várias analogias. Então, o pastor, o mestre da igreja, ele tem uma autoridade espiritual, mas essa autoridade espiritual, ela deságua no campo material. Servir a ceia, ficar olhando os carros na rua é uma coisa espiritual, porque senão os irmãos ficarão preocupados. Quem vai ficar em determinados lugares? Quem que vai cantar? Quem que vai fechar as portas da igreja? Tudo isso está no campo espiritual. E não tem uma hierarquia? Tem uma hierarquia. Quem determina isso? São os líderes da igreja. O que o pastor Joaquim está chamando de administração é a economia da igreja. Então, todas as pessoas são imbuídas de autoridades espirituais, mas cada um dentro do seu quadrado específico. Foi Deus que estabeleceu isso, não foi o professor Renato, o pastor Joaquim aqui, ele fez menção de que, até criticando, né, que muitas pessoas não questionam a autoridade. O senhor acha que é possível questionar uma autoridade espiritual? Ou não se deve fazer isso? Pastor Joaquim me deu uma cacetada na cabeça, né? Não, eu entendi o que ele quis dizer. Sim, eu também. Eu posso dar um exemplo? Deixa eu só trabalhar essa parte, pastor. É assim, Jesus, ele questionou, falou, ó, tá vendo os fariseus, os saduceus? Eles lideram dessa forma. Só que a autoridade que eu dou para vocês é uma autoridade diferente. Sim, é uma autoridade para servir, uma autoridade para ajudar o próximo. É uma autoridade que não vem de mim. Eu não sou pastor. Eu sou pastor da minha turma enquanto dou aula ali. Ok, eu vejo que eles veem em mim uma autoridade que está acima. Mas essa autoridade não é minha. É uma autoridade que vem de Deus e é reconhecida por eles. Nós temos pessoas que às vezes no meio do caminho elas querem contrapor pastores, às vezes por opiniões diferentes, posicionamentos diferentes. Isso na Igreja Católica não poderia acontecer, mas hoje pode tranquilamente. Então eu acho, pastor, aí na questão de parece o catolicismo romano, não, lá só existia uma igreja, hoje atravessou a rua, tem várias, né? Então eu acredito que sim, nós podemos, autoridade espiritual, nós podemos conversar, auxiliar, nós podemos ponderar algumas questões, desobedecer não, mas eu acho que ponderar sim. Eu acho que toda boa conversa com um líder espiritual que recebeu uma autoridade de Deus, ele sim vai ter a humildade e a simplicidade de ouvir a outra pessoa e reconhecer quando está errando. Arão reconheceu, tantos outros reconheceram. Moisés, o seu sogro falou, Moisés, não leva tudo nas costas, divide com o povo. Ou seja, o líder espiritual ele não é uma pessoa intocável. O líder espiritual, ele é uma pessoa que... Pode ser questionada, pode ser até chamada, né? Pode. Inclusive, Renato, mas agora, a gente tem que fazer uma diferenciação entre o antigo pacto e o novo pacto. Então, veja, você tem os sacerdotes, você tem os profetas, você tem os reis, você tem tudo isso no antigo pacto. No novo pacto, você tem a igreja. E é interessante, deixa eu ler só esse texto de 1 Pedro, capítulo de número 5, verso 2, diz assim: pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. É isso aí. Quer ter autoridade? Está aqui. O modelo de autoridade para mim Professor Renato. E esse modelo de autoridade, para mim, ele tem que ser respeitado, tem que ser honrado. Né? E quando houver a discordância, baixa a bola. Como
Eu, 21 anos, hora eu concordei demais com o pastor meu, hora eu concordei de menos, e eu tenho que baixar a bola porque ele é uma autoridade. Exatamente. E o que também não impede de, como o senhor mesmo disse aí, ir para um diálogo e tudo, uma conversa, não é isso? O pastor Renato trouxe, e quantos diálogos acalorosos que eu já tive com os meus pastores. Sim, é perfeito. Muitas vezes normal. eles aceitaram. O pastor presidente uma vez sentou, conversou comigo, Robson, será que eu estou fazendo certo e tal? Eu falei, meu presidente, vamos fazer assim? Ele fez, deu minha autoridade espiritual. Ótimo. Tempos mudaram, os tempos mudaram. Professor Renato, olha, o nosso tempo aqui, meu Deus do céu, ele corre, ele é contra nós, a gente tá até orando para ver se arruma um relógio mais atrasado. Mas esse aqui fica marcando na hora certa. Fazer o relógio voltar e o tempo aos 15 corre. graus, né? Olha, muito obrigado pela participação, viu? E o senhor tem aí agora o seu momento para as suas considerações finais e o endereço aí das suas redes para a gente encontrá-lo. Amém. Bom, me encontra no Facebook como Renato Silva, no Instagram como prof_Renato Silva, aqui em Mauá, na Fateza, nos cursos de teologia, e na minha igreja, Assembleia de Deus Ministério de Perus, em Mauá, principalmente nas escolas bíblicas dominical. Vamos lá, autoridade espiritual. Eu vejo Deus tendo uma certa paciência com pecado, com transgressão, mas eu vejo Deus tendo pouca paciência com rebelião, com rebeldia. E eu acho que precisamos ter muito cuidado. Eu acho que o número de desigrejados, o número de pessoas rebeldes, a quantidade de igrejas que estão se abrindo por aí à torta e à direita, eu vejo com bons olhos por uma parte, só que por outra eu vejo muitas pessoas abrindo a igreja, não porque o seu líder espiritual é contra a palavra, prega contra a palavra, dissemina fake news, gospel, nada disso. Eu vejo apenas discordância de pontos de vista, se ele faria de um jeito, eu faço do outro, não concordo com ele, vou rachar. Eu acho que partir por esse lado é muito ruim, porque como a gente já trabalhou aqui, o Exousia é uma autoridade que não é minha, é uma autoridade que não é do meu pastor, é uma autoridade que não é nossa, é uma autoridade que vem de Deus. Amém. E toda autoridade que vem de Deus deve ser respeitada e obedecida. Deus abençoe. Amém. Um ótimo término de programa para todos. Muito obrigado, professor Renato. Foi uma honra tê-lo aqui de novo com a gente. Até a próxima, se Deus quiser. Gente, a gente vai pro break e volta daqui a pouquinho. O debate da vida volta daqui a pouco. Neste domingo, venha celebrar a ceia do Senhor. Um memorial celebrando o sacrifício e a ressurreição de Cristo. Participe. Ceia do Senhor na Bíblica Vida. Consulte condições. Hortifruti Oriente. Tem tudo o que você procura em um só lugar. Avenida Tóquio 583, Jardim Oriente, São José dos Campos. Sintoniza aí. É tudo de bom. O curso avançado completo Teológica Vida é a melhor opção para estudar as escrituras de modo integral. Desde a teologia sistemática até as línguas originárias da Bíblia, como o grego e o hebraico. Aproveite e adquira hoje mesmo o curso avançado completo Teológica Vida, com 3 livros e 48 matérias. A forma de pagamento é facilitada, podendo ser em até 12 vezes no cartão ou boleto bancário. Venha e faça parte desta turma. As vagas são limitadas. Teológica Vida. Fone WhatsApp 11 93355 6677. Faculdade Teológica Vida. O seu lugar de aprender mais. Não muda de sintonia. Vida FM. Whats da Vida. 12 9747 2010. Muito mais vida, muito mais bíblica. E olha só, para você que gosta de aprender mais da palavra de Deus, preste atenção neste recado que a gente tem agora para você, tá? Início dia 20 de agosto, as nossas aulas presenciais da Faculdade Teológica Vida, não é, pastor Fabrício? Exatamente, o nosso curso de formação bíblica da Teológica Vida. Você não pode ficar de fora. Já tivemos o primeiro trimestre, aprendemos muita coisa e agora temos o segundo, que vai começar aqui no dia 20 próximo, tá chegando. É sábado, todo sábado das 9 da manhã ao meio-dia, nós temos ali as nossas aulas e temos aprendido bastante. É um curso
completamente presencial. Você pode tirar suas dúvidas ali com o professor, que no caso aqui em São Paulo, sou eu. Em São José dos Campos é o pastor Edson Boaventura. E uma das qualidades desse nosso curso é que você, com simplicidade, vai aprender muito aquilo que realmente vai trazer não somente conhecimento para a sua vida, mas vai te trazer algo mais do que isso, onde você vai poder aplicar, compreender melhor. Você sabe, quando você faz teologia, abre uma avenida na sua frente, coisa que você vai aprender, entender, vai facilitar a sua compreensão de contexto, daquilo que talvez você nunca parou para pensar, e faz uma diferença enorme. Dentre outras coisas que você vai aprender no nosso curso, você vai estar diante de introdução à teologia, o que é a Bíblia, o ser de Deus, quem é Jesus Cristo, a pessoa e obra do Espírito Santo, doutrina do pecado, a Igreja de Cristo, sobre os anjos e muitas outras coisas que estão esperando por você. E eu estou no próximo dia 20, sábado, aguardando você para o início do nosso segundo trimestre, que vai ser uma bênção, com certeza igual ao primeiro. Não fica de fora, não. Você pode entrar em contato agora, é o WhatsApp, ok? 11 9 3355 6677. Repita, Simone. Isso, 11 9 3355 6677. Lembrando que as vagas são limitadas, exatamente. Quando a gente fechar 1 milhão de alunos, você vai ficar de fora. Então não fica de fora, não. Não pode ficar de fora, não, gente. Vem, eu falei aqui ontem. Mas eu não tenho tempo. De sábado é o único dia que eu tenho um monte de coisa para fazer. Levanta mais cedo, gente. Levanta às 3 da manhã, joga água nas plantas, leva o cachorro para fazer o totozinho dele, depois você volta e entra dentro das calças e vem aqui aprender teologia com a gente, que vai ser bênção para você, em nome de Jesus. Lembrando que é São José dos Campos também, com o pastor Edson Boaventura, e aqui com o pastor Fabrício T. Costa. Isso mesmo, né? Tá certo. Mais uma vez o número para o pessoal guardar direitinho aí. 11 9 3355 6677. 96.5. Debate da Vida. Debates da Vida está de volta, a última meia hora do nosso programa. E muito bem. Você já participou? Não? Dá tempo ainda, né? Exatamente. Dá tempo. Corre lá, 12997472010. E também lá na nossa transmissão no YouTube, lá no nosso chat e através da nossa enquete. Exato. Olha, a gente voltou aqui ao ponto inicial. Nós iniciamos com o sim, uma pessoa deve obedecer à autoridade espiritual com 81%, foi para 82%, voltou para 81%. E o não estava 19%, baixou para 18%, subiu de novo para 19%. E nós prosseguimos aqui com este assunto e deixe-me ler aqui a participação dos ouvintes, que diz o seguinte: Fernando Rosa, sim, devemos sim obedecer nossas autoridades espirituais. O próprio Jesus foi obediente e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O João de São José dos Campos: creio pela palavra de Deus que temos que honrar e obedecer às autoridades, sim. Gersi Nascimento: sim, a Bíblia ensina que toda autoridade foi constituída por Deus. Ele não especificou que era somente autoridades na igreja. Se a autoridade está trilhando um caminho errado, nós não devemos imitá-los no erro, mas também não devemos bater de frente com elas, e Deus trará os seus erros. Dilza Ribeiro: sim, desde que seja instituída por Deus, porque tem muitos por aí usando o nome de Deus para exercer autoridade. O Sandro Emílio Sobrinho: sem conexão com a palavra não se deve obediência. Fernando Rosa: Moisés foi constituído por Deus, o bezerro de ouro feito por homens, e o verdadeiro cristão deve conhecer através da palavra o que realmente é uma autoridade espiritual. E o João Lúcio pergunta o seguinte: em meio a tantas divergências entre líderes e liderados, não seria mais fácil cada um ter liberdade de forma consciente, claro, conforme Gálatas 5? Isso é o cristianismo. O cristianismo é liberdade, não é você estar preso a nenhum líder, não é você estar preso a uma denominação, é você estar preso à palavra de Deus e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É o que a gente está defendendo aqui. É o que eu vejo dentro das escrituras sagradas. E essa liberdade não compromete e nem isenta o crente de ter um líder. Não, liberdade é uma coisa, libertinagem é outra coisa, né? Olha, a definição ficou boa, hein? Vanessa Carvalho: e no caso do Lula?
Ele foi instituído por Deus? Claro que estamos falando de autoridade espiritual, mas acho que cabe também, certo? Aqui é aquela questão, né, pastor Robson? Que eu coloquei, daquele exemplo. Toda autoridade foi Deus que constituiu? Exatamente. O que acontece ali é que, às vezes, a falta de se entender o contexto, porque Paulo está tratando com uma carta de uma igreja que ele não foi até... Olha, isso é interessante. Paulo nunca foi a Roma. Ele tinha um desejo de ir para Roma. Mas quem conhece o texto grego sabe que ali tem vários verbos no imperativo. E o que é o verbo no imperativo? É uma ordem. E só pode dar ordem quem tem autoridade para. Então, perceba só como Paulo... Foi preso em Roma, né? Então, ele foi preso posteriormente, mas ele não foi ele que instituiu a igreja de Roma. Ele não foi o fundador de Roma. Quando ele escreve a carta, ele não conhecia presencialmente a igreja de Roma, mas ele tinha autoridade de Deus para escrever. Inclusive, eu discordo neste ponto com o pastor Joaquim, com toda a humildade, evidentemente, porque o Novo Testamento traz as pessoas que são colunas da igreja, inclusive no livro de Gálatas, e no primeiro concílio de Atos 15, as palavras finais foram de Paulo, por meio da experiência que ele teve com os gentios, Pedro e Tiago, né? E Tiago, que é irmão de Cristo. Por que eles davam as palavras finais? Porque eles eram autoridade reconhecida pela comunidade. Eu estou tratando aqui a mesma liberdade que o pastor Joaquim está trabalhando. Mas pastor Joaquim reconhece a autoridade? Eu não estou negando a questão da autoridade. Eu estou falando presbítero, sim, pastor. claro. Então, veja que os apóstolos, por exemplo, eles foram servos, né, valiosos aí dentro da igreja, das primeiras igrejas. Eles nunca foram usurpadores, eles nunca conduziram a igreja, por exemplo, como presidentes, né, executivos, ou chefes, ou qualquer coisa assim, dentro das Sagradas Escrituras. Então, os apóstolos, eles eram plantadores de igreja. É o que eu vejo. Eles não eram, assim, tipo papa, tipo presidente, nada disso. É porque o contexto é diferente, o mundo se transforma. Mas sabe o que é mais interessante acerca do Lula? Não quero aqui, não é posição da rádio, pelo amor de Deus, isso é a minha posição. Daquele exemplo que eu dei acerca do metrô, né? O metrô sai de Itaquera e vai até Barra Funda. Então Deus já determinou até onde e o limite do metrô. Só que as pessoas dentro dos vagões, elas terão liberdades. É um contexto que nós estamos vivendo agora. Quem vai colocar as pessoas lá, quem vai colocar determinado político A ou B, são as pessoas dentro da liberdade que elas têm, dentro ainda do que nos resta desse Estado democrático de direito que nós temos dentro da nossa República Federativa do Brasil. E dentro de uma igreja que no caso não é eleição? Agora, o que acontece? Como é que faz? Toda a igreja, é por isso que eu vou até sugerir essa obra, tem vários tipos de modelos de governos. O presbitério, tem vários tipos de igreja, aquele mais, o pentecostal, que é a coisa mais hierárquica, enfim. Tem vários tipos de ministérios da igreja. Cada estatuto, ele determina a forma que o líder será nomeado. Mas eu acho que é unânime aqui que toda pessoa que está inserida nessa comunidade, ela se sujeita a isso. Eu estou trabalhando com a liberdade, pastor Fabrício, desde o início. Então, o que nós temos que pensar é que a autoridade espiritual, desde que ela seja bíblica, ela é reconhecida pela comunidade que a pessoa está inserida. Vou dar um exemplo. A disciplina da igreja. Para uma pessoa ser disciplinada, e no Novo Testamento Paulo fala em disciplina direto, inclusive no texto ali em 1 Timóteo 5, 19 e 20, que ele fala: não aceite acusações falsas contra os presbíteros. Mas se eles permanecerem no pecado, se for de fato, repreenda da presença de todos para que eles sejam exemplos. Olha só que Paulo fala. Com mais de uma testemunha. Exatamente. Então Paulo está expondo ali os líderes como exemplo. Então só pode aplicar a disciplina quem tem autoridade. Então, pastor Gerson, pastor Robson, por exemplo, o pastor da igreja. Eu sou pastor numa igreja, você é pastor numa outra igreja. Você, como pastor, pode varrer a frente da igreja? Não tem problema nenhum. Ou isso tira a sua autoridade? Porque algumas pessoas vão argumentar: peraí, ô pastor, você está se humilhando a isso? Você não tem obreiro aí na sua igreja? Todos somos obreiros da igreja. Esse ponto, pastor Joaquim, eu concordo com o senhor. Entendi. Mas o que acontece? É o que nós não podemos fazer. Mas deve como humilhação ainda. Porque uma coisa, Robson, é a teoria, outra coisa é a prática. Mas o que nós não podemos fazer é uma coisa que eu tenho trabalhado muito durante esse debate, nesses quase 1h30 que eu estou falando. O que nós não podemos fazer é
eliminar o ensino bíblico por causa de erros que estão acontecendo. Se tem líderes que são usurpadores, que são lobos, que são mentirosos, com falsas teologias, com falsas igrejas e com falsos cristãos, nós não podemos tirar autoridades de homens que são piedosos, de mulheres que passam a madrugada orando, passam a vida inteira se sacrificando pelo evangelho. Essas pessoas têm autoridade de Deus, elas devem ser obedecidas. Porque senão a igreja vai virar uma anarquia. É por isso que Paulo escreve ali em 1 Coríntios 14, dizendo, parem com essa bagunça. Quem que era Paulo? Paulo era autoridade. Inclusive, em 1 Coríntios 9, ele fala, não sou eu apóstolo como os demais, não trabalhei muito mais do que eles. Paulo está dizendo, eu sou apóstolo. Eu estou mandando uma carta, olha, porque vocês estão dizendo que na minha carta eu sou duro. E quando eu estou presencialmente, eu sou mais brando. Mas vocês me obedeçam. Estou parafraseando Paulo. Porque se eu for aí, eu vou ser tão duro contra a minha carta. Quem vai falar isso se não for uma pessoa, uma autoridade espiritual? Acerca da que o pastor Joaquim falou que Paulo era novo convertido no contexto de Gálatas, vamos aqui trazer um período da Bíblia. Jesus morre por volta do ano 28, porque tem um período de datas ali, correto? Quando ocorre a morte de Estevão? 5 anos após a ascensão de Cristo, por volta do ano 33. Nesse momento, ocorre o encontro de Paulo com Jesus, de Jesus com Paulo, porque é Jesus que encontra Paulo, eu vou colocar na ordem correta. Jesus que encontra Paulo no caminho de Damasco, correto? Certo. Por volta de 6, 7 anos. Então, por volta do ano 36, 37 depois de Cristo. Quando Paulo escreve a Gálatas? Por volta do ano 52, 55, não temos data correta. Então, Paulo tinha no mínimo, quando repreende Pedro, no mínimo, muitos anos de cristianismo e muitas viagens missionárias para dizer para Pedro parar de ser hipócrita. Então, o que é interessante, não é porque ainda uma pessoa... que ele faz menção de um caso retroativo, né? Ele não era novo convertido, ele já tinha muitas experiências vividas. Em relação a Pedro, agora, que era o líder da igreja. Mas o que é interessante é o que foi o professor Renato falou, e eu também trouxe isso. Mas ele conta um fato retroativo. Né? Sim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que ele não era novo convertido, ele tinha história, ele tinha bagagem, porque não era qualquer novo convertido que ia chegar até Pedro, mas não, era um homem que tinha com bagagem. Em relação a Pedro, que andou com o Senhor Jesus... Tem pastores que têm 30, 40 anos, eu sou um pastor jovem, mas às vezes vem pedir conselho comigo, falou, pastor Robson, o que o senhor sugere? O que nós podemos fazer? É o meu pastor, é o meu líder. Gente, muito bem, a gente já vai seguindo aqui pro final. Deixa eu só finalizar aqui a participação dos nossos ouvintes. O Eni Rodrigues, a ideia de cristianismo autossuficiente pode desagradar, ou melhor, pode desaguar em anarquia. Os líderes podem e devem ser questionados, porém amados e respeitados. Dai honra a quem tem honra. Gersi Nascimento, devemos obedecer no que tange as coisas corretas. Se a autoridade se desvia e quer induzir o erro, não devemos obedecer cometendo o erro. Sadraque, Mesaque e Abednego não obedeceram ao edito do rei Nabucodonosor e não se dobraram diante de sua estátua e foram firmes com ele, cientes de que morreria por isso. Devemos, antes de tudo, diz o Fábio Pinheiro, respeitar, mas hoje estamos cercados de falsos profetas. E o Lídio da Silva, parabéns, pastores, um debate com muita educação das duas partes, e isso é muito legal, e a gente acaba entendendo por conta das boas explicações de ambas as partes. Muito bem, parabéns para você e para você. Obrigado. Muito bem, obrigado. Gente, a gente vai já pro final e vamos agora. Todo mundo trouxe aí a dica cultural? Muito bem, então vamos lá. Debate da vida. Dica cultural. O senhor Joaquim de Andrade, qual é a sua dica cultural, suas considerações finais? A minha dica cultural é um livro muito bom de Watchmani, que eu li, inclusive, já há muito tempo. Muito bom. E publicado pela editora já Vida. Sei qual é. Autoridade espiritual. Era pequenininho assim, e mesmo assim, a gente não vai ter tempo de comentar aqui, tem algumas ressalvas deste livro, tá? A gente não pode ignorar que o Watchmani era um líder cristão chinês. Então, dentro de um contexto da cultura cristã chinesa, tá? E aí, cada cultura tem a sua tradição. Então, tem coisas que, por exemplo, eu não concordo com o Watchmani, mas o livro é muito bom, tem um ponto de vista equilibrado. E ele combate esses abusos aí dentro da autoridade espiritual. Tá bem. Suas considerações finais e sua rede social, pastor? Então, eu tô no YouTube, Instagram, Facebook e outras redes sociais aí. Você procura PR Joaquim de Andrade. Não, PR Joaquim Andrade. PR Joaquim Andrade. Você pode também me localizar ali na Igreja Batista Ágape, Avenida Rosária 679, Vila Rosária,
temos culto quarta, temos culto domingo a partir das 18 horas. Você é o meu convidado, domingo a partir das 18 horas. Quarta também é 18 horas? Quarta às 20 horas. 20 horas. Quarta às 20 horas. Muito bem. Minhas considerações finais. Eu diria que nós, acima de tudo, temos que nos apegar cada dia mais à palavra de Deus. Que o Espírito Santo é o nosso conselheiro, é o nosso consolador, é o nosso advogado. Que o Espírito Santo é quem nos ensina, nos guia. Então você tem que, acima de tudo, estar debaixo dessa autoridade espiritual, da palavra de Deus. Você deve estar sendo liderado por homens que, acima de tudo, são servos. Que, acima de tudo, entende que a autoridade dele vem de Deus. Que ele tem que pastorear o rebanho para Deus e não fazer discípulos para Cristo e não para eles. Então essa é a minha consideração final. Amém. Pastor Robson, mesma coisa, a sua dica cultural e as suas considerações finais e as suas redes. Bom, eu quero sugerir um livro novo, de 2021, da Vida Nova. Eu estudei recentemente, li esse livro, ele é maravilhoso, do Greg Ellison, Eclesiologia, uma teologia para peregrinos e estrangeiros. Este livro é maravilhoso, pastor Fabrício, porque ele fala acerca da igreja e todas as suas funções. Inclusive, tem um bom espaço que vai falar acerca dos apóstolos, bispos, presbíteros, diáconos. Nós vamos entender a economia eclesiástica, ou seja, qual a função que cada pessoa deve ter dentro do corpo de Cristo. Evidentemente, foi o tema que nós trabalhamos aqui. É um livro novo, excelente. O Greg Ellison foi fantástico em todas as suas abordagens, mas tem pontos que eu discordo. Sou ser humano, como qualquer outro teólogo. Bom, as pessoas podem me encontrar no Facebook, Robson de Magalhães, ou no Instagram, Palavra de Fé, tudo junto, _ salvo pela graca. Tenho também um canal no YouTube, que ali eu coloco alguns vídeos no Palavra de Fé, Salvos pela Graça. Quem quiser, eu produzo algumas coisas ali teológicas e quem quiser pode me acompanhar. Bom, 3 pontos têm acabado com a igreja no século XXI. A igreja, é bem latente que a igreja ela está passando por um momento difícil no contexto do Ocidente. E 3 pontos faltam, 3 características. Primeiro é obediência à palavra, escrituras sagradas. A igreja está com muitos jargões gospels e está acabando com a igreja. E quando eu digo acabando, eu digo com esse aspecto de uma igreja viva. Então falta palavra com a instituição, né? A igreja institucional. A institucional. Mas a igreja institucional, ela tá ligada com a igreja espiritual, porque são coisas que são correlatas. Bom, segundo ponto, pastor, é a falta de fervor. A racionalidade tem acabado da igreja. Nós temos que voltar a depender do Espírito Santo e dos dons espirituais. A racionalidade tem acabado com a igreja. E por fim, a falta de obedecer os pastores e líderes que são autoridades, conforme o texto de Hebreus 13, verso 17, que diz bem claro para nós obedecermos nossos pastores e nos sujeitar a eles, desde que sejam homens crentes, homens piedosos, tudo. Então são 3 pontos que têm, infelizmente, marcado de uma forma negativa a igreja do século XXI, nosso Ocidente. Amém. Glória a Deus, as considerações finais aqui do pastor Robson. E agora vamos às minhas considerações finais. Debate da vida. Considerações finais. Meus irmãos, o nosso tema de hoje: uma pessoa deve obedecer a uma autoridade espiritual? Eu entendo que sim. É claro que nós devemos obedecer à autoridade espiritual. E quando a gente fala em autoridade espiritual, óbvio que estamos nos referindo a aquela autoridade que foi levantada por Deus. Ela possui critérios de Deus, ela caminha pelos caminhos de Deus e está ali cumprindo o que Deus lhe chamou para fazer. Claro, né, que muito bem levantado pelo pastor Joaquim aqui, existem muitas autoridades espirituais, entre aspas, que são pastores de si mesmos, que estão de olho, né, do que a gente sempre fala, na lã da ovelha, não se preocupam com nada, e ainda querem estender uma espécie de guarda-chuva atômico espiritual, né? Ou seja, ou você está comigo ou você está lascado. Ou se você sair da minha igreja, você vai se arrebentar pro resto da vida. O que é isso? Da onde que o pessoal tira uma coisa dessa? Primeiro,
toda liderança, segundo a própria Escritura, qual é a função dela? Não é dominar o rebanho, mas é orientar o rebanho. Como aqui o pastor Rob também lembrou que Jesus disse, é ser exemplo. Quem é maior, quem está à mesa ou quem serve? Aí os discípulos responderam para Jesus, quem está à mesa. E Jesus disse, pois é, eu sou como aquele que serve. Então, toda autoridade espiritual não é status ser autoridade, é serviço, é servir. Então, é óbvio, mas se a autoridade for uma autoridade equivocada, ela mesma está transgredindo a própria palavra de Deus. Isso não significa que eu não possa questioná-la, eu posso questionar com amor, com toda integridade e respeito, mas posso trazê-la, né? Ou até mesmo exortá-la com todo amor, repito, ao que a palavra de Deus diz. Porque é a palavra de Deus que norteia o líder e é a palavra de Deus que tem que nortear o liderado. Nós não temos outra maneira de corrigir os nossos passos e os nossos caminhos. Então, a gente precisa sim obedecer à autoridade espiritual e não se rebelar contra a autoridade espiritual ou nem achar que não precisa de autoridade espiritual. Precisa sim, a Bíblia inteira, né? Você vê aí quando Deus cria todas as coisas, você tinha lá no Antigo Testamento os cabeça de 50, cabeça de 100, gente que responde pelas outras. Jesus, no Novo Testamento, vai dizer que se o pai de família soubesse a que horas haveria de vir o ladrão, olha aí, um que responde, um que está ali servindo com mais responsabilidade do que os demais. Então, é muito importante que a autoridade espiritual, ela seja assim obedecida, é claro. Aí, aquela questão de Romanos 13. Toda autoridade foi Deus que levantou. Eu entendo que toda posição de autoridade foi Deus que levantou. Mas quem está sentando nessa cadeira de autoridade, nem sempre foi Deus que pôs lá, não. A posição sim, mas quem ocupa a posição, nem sempre foi Deus. E isso aí a gente também vê muitas vezes. Então, uma coisa muito importante, não pode faltar na igreja, nem unidade, nem submissão. São dois pilares importantes. Todo ministério eficaz, ele está fundamentado em unidade. Nós podemos pensar diferente, mas nós temos um alvo em comum. E também é um povo submete. Tanto que se submete um ao outro, como também a sua liderança. E não tem líderes surdos, né, e cegos. Só enxergam o que querem e só ouvem o que lhes agrada. Também não. Mas é preciso que haja ali uma interação, compreensão, para que o corpo, então, permaneça caminhando saudável e dentro da vontade de Deus, para então, assim, ver cumprida ali naquela comunidade a vontade do dono da igreja, que não é o líder que é dono da igreja. O dono da igreja é Jesus Cristo, e assim nós prosseguimos em frente. Muito bem, vamos ver aqui como é que terminou a enquete. Sim, uma pessoa deve obedecer à autoridade espiritual, 78%, contra não, 22%. Ao Word Cloud, as palavras que foram mais ditas aqui durante o debate, deixa eu diminuir aqui 100%. A primeira foi Deus, a segunda foi... Tem hora que eu fico meio difícil de medir aqui, tem que arrumar uma régua aqui. A segunda foi palavra e a terceira foi sim. Muito bem, gente, todo mundo aqui com a tela, eu quero agradecer demais. Pastor Joaquim de Andrade, você mora em my heart. Pastor Robinson, você mora em my heart também. Obrigado, esse heart aqui cabe gente pra danado, você não sabe de nada. E você que tá aí nos assistindo, até semana que vem, se Deus quiser, essa produção linda, maravilhosa, Simone, a Flávia e a Priscila. Gente, um bate para todos. Até a próxima, se vocês quiserem. Até a próxima. Obrigado. Você ouviu o Debate da Vida. De volta segunda às 10 da manhã. Nos 96.5. Nas plataformas digitais e no Vida Play. Tá chegando o Dia dos Pais e a Vida já pensou em tudo pro seu almoço sair do jeito que ele merece. Promoção! Meu Pai Churrasqueiro na Rádio Vida. Seu pai vai ganhar uma churrasqueira elétrica da Mundial, um jogo de inox para churrasco da Tramontina e um kit churrasco completo com picanha, panceta, pão de alho, contrafilé, linguiça e queijo coalho na faixa.